Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Segundo anúncio da paixão. Enquanto todos se admiravam de tudo o que ele fazia, disse aos discípulos: Quanto a vós, ponde nos vossos corações estas palavras: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velada para que não a entendessem, e tinham medo de interrogá-lo sobre isso. Comentários dos Pais da Igreja. São Cirilo. Tudo o que fazia Jesus era digno de admiração aos olhos de todos. Irradiava de qualquer feito seu algo de significativo e divino, como diz o Salmo: glória e esplendor puseste sobre ele. E, embora estivessem todos admirados das coisas que fazia, como diz a passagem, as palavras que seguem são dirigidas não a todos, mas apenas aos discípulos. Enquanto todos se admiravam de tudo o que ele fazia, disse aos discípulos: Quanto a vós, ponde nos vossos corações estas palavras. Na montanha, exibira aos discípulos a sua glória. Em seguida, livrara alguém de um mau espírito, mas era necessário que ele se sujeitasse por nós à paixão. Podia ser que os discípulos se perturbassem com essa revelação e dissessem: Por acaso fomos enganados pensando que este homem é Deus? Portanto, para que soubessem o que havia de acontecer com ele, manda-lhes guardar nos corações como uma espécie de tesouro o mistério da paixão, dizendo: Ponde nos vossos corações estas palavras. Ao dizer vossos, distingue-os dos demais, porque as pessoas do povo não deviam saber que ele se entregaria à paixão. Para evitar o escândalo, era antes necessário assegurá-las de que, uma vez morto, ele haveria de ressuscitar e com isso destruir a morte. Tito Bostrense. Enquanto todos se admiravam dos seus prodígios, o Senhor prenuncia a paixão. Não são, afinal, os prodígios que salvam. É a cruz que nos dá a todos os bens. Por isso segue: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Orígenes. Mas não expressa abertamente quem o entregará. Alguns dizem que será Judas, outros que será o povo. Paulo, porém, diz que foi Deus Pai quem o entregou por todos nós. Judas, porém, porque o entregou por dinheiro, traiu-o, como um inimigo. Já o Pai o fez por um bem. Teofilacto Diócrida. O Senhor, para condescender à fraqueza dos discípulos e guiá-los com certa disciplina, não lhes permite entender o que diz sobre a cruz. Por isso segue: Eles, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velada para que não a entendessem. São Beda. Esta incompreensão dos discípulos surge não tanto da lentidão de suas inteligências quanto do amor. Carnais ainda e ignorantes do mistério da cruz, não eram capazes de crer que morreria aquele que acreditaram ser Deus, e como já lhe tivessem ouvido falar muitas vezes por figuras, pensavam que, mesmo ao anunciar a traição que sofreria e a morte, falava em sentido figurado. São Cirilo.
mas dirá talvez alguém: como puderam os discípulos não entender o mistério da cruz de Cristo, uma vez que a sombra da lei tratava dela em tantas passagens? Mas como lembra Paulo, até hoje em dia, quando se lê Moisés, um véu o oculta ao coração dos leitores. Convém, portanto, aos que se aproximam de Cristo dizer: abre os meus olhos e contemplarei as maravilhas da tua lei. Teofilacto Diócrida. Observa ainda a reverência dos discípulos na passagem seguinte, e tinham medo de interrogá-lo sobre isso. O temor, afinal, é um grau da reverência. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Christus,